Pronto-socorro 24 horas é o tema da nossa conversa no programa de hoje. O Dr. André Schier, coordenador do setor, e a Viviane Farias, coordenadora de atendimento, vão falar sobre a reforma do novo pronto-socorro. Ainda nesta edição, o Dr. Victor Neves, ortopedista do pronto-socorro da instituição, vai falar sobre os atendimentos nessa especialidade. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos a mais um São Lucas 24 horas. Hoje vamos conversar sobre o pronto-socorro 24 horas do São Lucas Hospital Center, um setor fundamental para atendimento de urgência e emergência aos pacientes e que está passando por uma reforma completa para oferecer ainda mais segurança, agilidade e conforto para os pacientes, acompanhantes e também para os colaboradores. E para conversar sobre os benefícios dessa nova mudança, conversamos com o médico coordenador do PS, Dr. André Schier, e com a coordenadora de atendimento do setor, Viviane Farias. Sejam bem-vindos. Obrigada. E hoje nós vamos falar então sobre o pronto-socorro 24 horas do São Lucas, que é um porta de entrada dos pacientes e que é muito importante a gente falar porque tem um detalhe que está chamando a atenção, que é a reforma desse novo pronto-socorro. E antes da gente falar sobre essas novas melhorias que estão sendo trazidas, eu gostaria que o doutor começasse falando sobre o pronto-socorro de fato, como ele é estruturado, quais são as especialidades presentes então hoje no São Lucas, no pronto-socorro do São Lucas 24 horas. É importante enfatizar, então, que o pronto-socorro ele funciona 24 horas, né? Então, ininterruptamente, está sempre à disposição para atendimento dos agravos mais agudos e emergenciais, né? O pronto-socorro ali, onde está localizado, ele atende adultos, né? As crianças são atendidas na Rua Paraná, no PS Kids. Então, no pronto-socorro adulto, nós temos atendimento clínico, atendimento clínico geral, são 2 médicos durante o dia e 1 à noite. Nós temos atendimento da obstetrícia, né, do referenciamento do SUS e pacientes também com planos de saúde privados. E nós temos o atendimento dos ortopedistas em horário diurno, das 8 horas às 20 horas. Né? Além desses médicos que trabalham presencialmente, nós temos uma equipe de médicos em escala de sobreaviso, que não estão fisicamente presentes no pronto-socorro, mas eles estão à disposição quando há necessidade de discutir casos e definir condutas e da avaliação complementar do especialista, tem uma escala de médicos aí à disposição para dar o segmento e o andamento de acordo com a patologia de cada paciente. Né? Isso é bem bacana porque é bem completo, de fato. O paciente, ele chega, ele vai ter o atendimento em diversas especialidades, de acordo com o tratamento que ele precisa. E um exemplo que a gente falou anteriormente, já o doutor participou, foi a questão do Hospital do Coração. Então, também em atendimentos da cardiologia, o pronto-socorro também recebe a porta de entrada também, né, doutor? Isso mesmo. A gente tem a equipe de cardiologia, né, que não fica presencialmente no pronto-socorro, mas está integrada com o médico do pronto-atendimento, né, para dar o atendimento adequado para as patologias agudas do coração, né? Tanto o cardiologista clínico, quanto a parte da hemodinâmica e também todos os outros setores que, de uma forma ou de outra, estão envolvidos no pronto-socorro e que acabam aumentando, integrando o valor, né? A gente tem um serviço de imagens 24 horas também, então quando há necessidade de algum exame complementar, o pronto-socorro tem essa facilidade, né? E a equipe de hemodinâmica, que muitas vezes é necessária para o tratamento desses casos cardiológicos, aí, também está à disposição 24 horas. E o bacana é que o paciente ele chega no pronto-socorro e ele passa por todo um caminho dentro do próprio hospital mesmo, quando ele precisa. Então, os exames de imagem, todo esse atendimento de laboratório também é tudo feito aqui, o paciente não precisa se deslocar, né, doutor? Isso é um diferencial que traz bastante conforto, tanto para os médicos que precisam desse auxílio também de imagem, quanto para os pacientes que não precisam se deslocar também, né, doutor? Com certeza, eu costumo dizer que o médico ele não trabalha sozinho, né? Tanto no local, no setor do pronto-socorro, a gente depende do serviço administrativo e da equipe de enfermagem, trabalhamos conjuntamente e também nós contamos com toda a estrutura do hospital em termos de exames de laboratório, exames de imagem, para oferecer para o paciente um tratamento, uma experiência mais completa, né? E uma resolução mais rápida da sua demanda de saúde, né? A gente tem uma parte dos pacientes que não vêm de Cascavel, que vêm do interior, e eles já vêm com essa intenção de dar todos os passos do seu atendimento num único lugar. Então, nesse aspecto, o hospital ele é completo, ele dispõe
de todos os especialistas, basicamente todos os exames de imagem e de laboratório que são necessários. Então, a gente consegue dar a assistência que o paciente precisa do início ao fim. Isso. E falando um pouco mais sobre a questão do atendimento, porque antes desse paciente chegar para a equipe médica, ele passa pela recepção, pelo atendimento das recepcionistas. E, Vivi, eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre esse processo. Então, como é que esse paciente ele chega? Quais são os processos que ele passa antes, de fato, de ter esse atendimento? Para que a gente entenda também um pouco mais sobre a dinâmica desse setor. Exatamente isso, Gabi. Hoje, no nosso pronto-socorro, a gente tem um totem de atendimento, que a gente chama. Então, o paciente, ele chegou no nosso pronto-socorro, ele já vai direto nesse totem. Ali, ele vai retirar a sua senha de atendimento, seja clínico, seja de ortopedia, ginecologia, obstetrícia, que nós temos ali, e a gente tem os atendimentos preferenciais também. Então, ele tirou a senha, logo após, ele vai abrir o cadastro na recepção. Então, esse é o primeiro atendimento que ele tem. Após a abertura desse cadastro, ele vai passar pela nossa triagem, que é feito pelo enfermeiro, triador. Então, ali vai ser conferido os sinais vitais do paciente, vai ser feita a classificação de risco. Essa classificação de risco, ela vai entrar ali naqueles critérios que nós temos na instituição. Então, tem pacientes que sim, que eles vão chegar, eles vão acabar sendo atendidos antes, vai chegar antes no médico, até mesmo pelo que ele está sentindo, qual é o grau ali de gravidade mesmo do paciente, né? Então, ele vai chegar antes no paciente. Então, esse tour que ele faz pelo PS ali, eu até falo que o nosso paciente, ele não precisa sair daqui para absolutamente nada, né? Então, ele passa ali pela triagem, como eu falei, aí logo após ele vai para o médico. Então, qualquer exame que o paciente necessite em pronto-socorro, alguma coisa que seja mais grave ou não, ele já vai realizar dentro do próprio pronto-socorro. Desde um exame de laboratório, né, doutora, até algum exame mais complexo, alguma coisa assim. Lembrando que o paciente, ele chega, ele vai retirar a senha. Muitas vezes, o paciente, ele chega para nós ali do balcão e ele relata o que ele está sentindo. Até eu sempre falo lá na recepção que a gente tem os sinais de alerta. Chegou um paciente, relatou, eu tô com dor no peito, alguma coisa do tipo, automaticamente ali da recepção já chama ali a enfermagem para verificar esse paciente. Muitas vezes ele já vai para o box de emergência e já é atendido na hora ali. Essa era uma dúvida que eu ia perguntar justamente, porque muitas vezes o paciente, por ser um pronto-socorro, ele chega, às vezes, com um atendimento muito emergencial, ele não consegue passar pelo cadastro. Então, como que é feito também? Esse paciente pode receber o atendimento logo de que ele chega, muitas vezes, assim, alguém que caiu, quebrou o braço, um exemplo, para a gente entender que é um atendimento que muitas vezes precisa do tempo a favor, é feito também essa conversa com as meninas do atendimento. Com certeza, ele até pede, ele tem aquele paciente que ele já chega pedindo um atendimento e tem aquele que não, que ele vai sentar e aguardar. Só que eu sempre falo que nós, da recepção, nós somos o primeiro contato com o paciente. A gente precisa também ter esse olhar mais clínico. A gente precisa ver que aquele paciente não está bem e muitas vezes a gente chega nele. O que a senhora está sentindo? O que o senhor está sentindo? Então, a gente já leva assim para o primeiro atendimento. Então, muitas vezes ele não vai aguardar nem abrir cadastro. Até os médicos já atenderam pacientes que não estavam a gente chama nem aberto no sistema ainda. Porque primeiro é o paciente e depois a gente vê a parte mais burocrática, vamos dizer assim. É muito importante, de fato, né, doutor? Porque esse paciente recebe esse atendimento independente, como a gente falou, por ser um pronto-socorro, muitas vezes ele chega grave e precisa desse atendimento, então essa comunicação também é fundamental, certo, doutor? Empresas e equipes. E vem falando um pouquinho também sobre o atendimento, porque é um atendimento bastante elevado no nosso pronto-socorro. Então, explica pra gente sobre esse fluxo. O doutor também pode complementar falando da parte médica. Então, qual é a média de atendimento que o pronto-socorro do São Lucas recebe hoje? O nosso pronto-socorro, nós tínhamos o KIDS, o pronto-socorro infantil, integrado ali no pronto-socorro adulto. Só que a nossa demanda é muito grande, tanto de paciente adulto quanto paciente infantil. Então, em 2018, foi desmembrado. A gente fez, igual o doutor falou, ali o pronto-socorro 24 horas na Paraná, que hoje funciona ali. No nosso pronto-socorro adulto, a gente tem uma média grande, sim, de atendimentos. No dia de hoje, a gente está com uma média de 160 atendimentos por dia. Esse primeiro trimestre, esses 3 primeiros meses desse ano, a gente já atendeu mais de 10 mil pacientes. Então, o nosso fluxo é bem alto. O ano passado, infelizmente, a gente teve a epidemia de dengue, então ultrapassou a 230, 250 atendimentos por dia. A gente chegou a uma média ali a gente tem hoje uma média de 3.500 atendimentos mês.
Então é uma quantidade de pacientes bem expressiva, né, O doutor? ano passado a gente já chegou a 5.200, um pouco mais. Então, o ano passado, que é recente, né, ainda, a gente ultrapassou a média de 46 mil atendimentos no ano. Então, é um volume bem expressivo, é bem... E a gente recebe pacientes, né? O São Lucas recebe pacientes não só de Cascavel, mas como o doutor havia estado antes, da região que procura esses atendimentos. Então, acaba se tornando referência também. E para isso precisa tanto de uma equipe de enfermagem e de médicos preparados para atender esses pacientes, porque são diferentes causas, diferentes atendimentos. O doutor poderia falar um pouquinho sobre isso também, doutor? Complementando a fala da Vivi sobre a quantidade de pacientes que vocês recebem na parte de atendimento também. Uhum. É importante ressaltar, a Vivi estava falando dos números, que o pronto-socorro ele é um tanto cíclico, né? Então, existem épocas do ano onde a gente tem demanda muito aumentada. Então, por exemplo, essa época que estamos passando agora, março, abril, é uma época das arboviroses, da dengue, da chikungunya. Esse ano estamos tendo muito mais casos de chikungunya do que dengue. Então, tem alguns períodos no ano onde o volume de atendimento no pronto-socorro ele aumenta bastante. Então, por esse motivo, alguns pacientes se espantam, ele chega no pronto-socorro, às vezes o pronto-socorro está praticamente vazio, e existem épocas chegando no pronto-socorro, o pronto-socorro está cheio de gente, né? Isso é muito em função das demandas das infecções virais que têm acometimento cíclico, né? Às vezes no inverno, os acometimentos de influenza, quando eles estão muito aumentados, também acontece a mesma coisa. Então, assim, mesmo com esses períodos cíclicos e mesmo com esses períodos de maior volume, existe o pronto-socorro ele é preparado para filtrar os pacientes graves e potencialmente mais graves. Então, aí entra o que a Vivi falou agora há pouco, né? Que é a questão de, simultaneamente com o pessoal da recepção, o atendimento ele já é feito por paciente mais grave, né? E a gente consegue dar um suporte bem adequado para esse perfil de pacientes, porque o corpo clínico do hospital ele é bem completo, e nós temos de sobreaviso praticamente todas as especialidades. Então, muita coisa que não se consegue fazer nas cidades menores, ou por falta de um exame mais detalhado, mais complexo, ou eventualmente pela falta do especialista, a gente consegue resolver no pronto-socorro. É evidente que o alvo do pronto-socorro não é atender demanda eletiva, né? Então, a gente sempre lembra que o hospital ele tem uma parte do hospital, que é a ala dos consultórios, onde também tem os especialistas ali de agenda com agenda de atendimento, só que eles podem ser agendados eletivamente com até mais conforto para o paciente. Às vezes o paciente procura o pronto-socorro sabendo que é um hospital completo, só que ao invés de agendar o seu atendimento, uma consulta eletiva nos consultórios, às vezes ele para, às vezes até por desaviso no pronto-socorro, esperando ser atendido pelo especialista no pronto-socorro. Então é importante lembrar a população que o especialista fisicamente ele não está no pronto-socorro 24 horas, está o médico do plantão. O especialista ele está na ala dos atendimentos eletivos, ele pode fazer os atendimentos agendados, né, conforme a preferência e disponibilidade do paciente, né. É até mais confortável para o paciente agendar o seu atendimento, porque ele já sabe a hora que vai ser atendido, ele tem um tempo que o médico especialista reservou para falar com ele, normalmente é um tempo até maior do que o tempo que a gente tem na emergência para conversar com o paciente, então a qualidade do atendimento acaba sendo melhor nesses casos. Então a gente orienta que quando o caso não for emergencial, o paciente faça o agendamento da sua consulta, né? E quando for uma demanda aguda emergencial, daí o pronto-socorro está pronto e completo e preparado para atender adequadamente os pacientes. E doutor, para a gente entender um pouquinho quando a gente fala sobre então esses atendimentos emergenciais, em alguns casos a gente entende essa questão do eletivo, então é preciso fazer um check-up, a gente sabe que pode agendar então com o especialista, como o doutor disse, mas quais são os pontos cruciais que se tornam uma emergência, então para a gente entender e explicar um pouco para o público também de qual é o momento de ir para o pronto-socorro e quando eu posso esperar um pouco mais e marcar essa consulta, então. Alguns exemplos para a gente conseguir visualizar melhor. Normalmente, o que justifica o atendimento emergencial é o fato dos sintomas serem agudos e intensos, assim, importantes, né? Nesses casos, a pessoa não pode esperar uma semana para ser atendida, né? Nesse caso, ela precisa ser vista pelo profissional antes disso, né? Às vezes, as consultas são de revisão, de acompanhamento, de investigação, né? Pacientes que precisam investigar uma doença que já está gerando sintomas há alguns meses, né? O critério mais importante para o atendimento na emergência é o fato do sintoma ser agudo e tá atrapalhando muito o paciente naqueles dias. Nesses casos, habitualmente, o pronto-socorro é a melhor alternativa.
Até a questão da segurança, acho que esse é um outro ponto que deve ser lembrado também, porque muitas vezes o paciente, ele vem, ele fica ali, o período que ele espera na recepção também é um período que a gente tem que levar em consideração que, em épocas, como o doutor disse, de gripes e vírus, também ele está exposto, né, doutor? Então, é um cuidado que deve ser levado em consideração quando vai buscar ou não o pronto-socorro, certo? É um bom motivo. Às vezes, as pessoas negligenciam esse fato e eu, com frequência, relembro no consultório que o ambiente do pronto-socorro é um ambiente onde tem todo tipo de doença, né? É infecto-contagiosa. Então, às vezes, o paciente que procura o pronto-socorro por uma demanda eletiva, né, uma consulta com um especialista, que não é uma consulta emergencial, ficar no pronto-socorro por algumas horas significa estar exposto às vezes contrair um vírus de influenza, né? Às vezes contrair um vírus de Covid, né? Às vezes alguma doença infecto-contagiosa de alguém que está ali exatamente porque está doente e precisando do atendimento. Então, é mais um motivo para as pessoas adequarem a forma de atendimento de acordo com a sua necessidade, né? Perfeito. E Vivi, nesse sentido dos atendimentos, a recepção também é fundamental para explicar para esse paciente, muitas vezes orientar sobre o atendimento, porque a questão do tempo também é muito importante, né? Acredito que seja algo que aconteça com frequência, o paciente explicar para o paciente sobre o tempo que ele vai ser atendido. Poderia falar para a gente um pouco mais sobre isso? Então, explicar sobre as classificações e entender que ele vai ser atendido, mas tem algumas outras prioridades. Então, como que funciona para vocês o atendimento, esse contato com o paciente? Sim, até a hora que o doutor falou que às vezes o paciente ele chega no pronto-socorro, hoje tá tranquilo. Eles mesmos comentam com a gente, sabe? Hoje tá mais tranquilo. Hoje tá cheio de gente, tá lotado. Então a gente tenta deixar o mais transparente possível. Certo. Tipo, olha, a gente tá com uma média de atendimento ali de 1h, 1h30 até 2 horas. Isso depende muito da classificação que eu falei ali, né? Que nós temos ali as cores, né? O amarelo, o vermelho já é imediato, né? Então a gente tem o amarelo, a gente tem o verde, a gente tem o azul. Então, pode ser que você fique lá, mas até gera algumas dúvidas de alguns pacientes, que eu acho que até é bacana a gente falar. Por que aquela senhora chegou depois de mim e já passou pelo médico? Tudo depende da nossa classificação, porque nós estamos dentro de um pronto-socorro. É igual o doutor falou, é diferente do eletivo, que eu marquei uma consulta, eu cheguei no meu horário, ali é o pronto-socorro. Então, da mesma hora, já aconteceu, né, doutor, de o paciente estar dentro do consultório, consultando, e tiverem que chamar o médico. Doutor, corre aqui que a gente está com uma intercorrência grave. Então, acontece, é um pronto-socorro. Mas a gente tenta, sim, deixar o mais transparente possível para que aquele paciente saiba que, às vezes, ele vai ficar ali mais de 2 horas aguardando o atendimento. Sendo que ele já foi visto pela equipe de enfermagem. Então, já foi visto, ele não está correndo nenhum risco ali na frente. Caso necessário, as meninas fazem uma retriagem. Tipo, eu sentei, mas eu sinto que está piorando o meu sintoma. Ele muitas vezes passa para nós da recepção. A gente chama a enfermagem novamente e pede para que seja visto esse paciente de novo e se ele pode realmente ficar aguardando mais esse tempo ou se ele já vai passar para o médico. Mas é igual eu falei, a gente tenta, a maioria das vezes, deixar bem transparente. Até mesmo quando o médico solicita exame. Porque existem exames que demoram tempo para o resultado do exame. Você vai fazer uma tomografia, você vai fazer muitas vezes uma ressonância, em algum caso do pronto-socorro, um ultrassom, exames de laboratório. A gente tem um período ali. Existem exames que vai demorar mais de 1 hora para ficar pronto, né? Então, existe todo isso que a gente fala. Quando a gente vai autorizar o exame, a gente já fala, olha, esse exame demora mais de 1 hora, então o senhor vai aguardar ali no pronto-socorro e o médico vai te passar o resultado. Então, a gente tenta sempre deixar essa transparência aí para o nosso paciente, que é o nosso cliente, né? Essa comunicação é fundamental também. Então, agora que a gente entendeu um pouco mais sobre o funcionamento e como é a dinâmica desse setor, que é tão fundamental, nós vamos falar sobre a parte da reforma, que é um diferencial muito grande, uma alegria, acredito, para vocês que trabalham diariamente, trazer esse novo momento para o pronto-socorro. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre os benefícios, nós vamos conferir, então, com o Ciro, que é o responsável pela engenharia predial, para entender um pouco mais sobre a estrutura, então, que foi pensado o pronto-socorro. O pronto-socorro vem sofrendo alterações desde o início que a gente entregou a obra da Torre 2. A primeira adequação que a gente fez foi a parte da UTI neopediátrica, onde tinha um espaço atrás do pronto-socorro, que a gente adequou para fazer 12 leitos hoje que está sendo utilizado. Então foi a primeira etapa desta reforma. E a segunda etapa que a gente está fazendo, nós executamos 4 boxes
reformas deles, que era bem do ladinho do ponto de atendimento. E agora, posteriormente, a gente está com a terceira fase, que seria a parte do saguão, dos consultórios. Então a gente está readequando isso daí, aumentando o número de consultórios. Antes era 6, agora está passando para 7. Conseguimos aumentar o número de banheiros, que antes a gente tínhamos um apenas, agora vamos ter 2 para deficiente, masculino e feminino. Então vai ter toda uma readequação nessa parte aí de infraestrutura. O elevador já era uma antiga desejo de instalação para facilitar o transporte dos pacientes. Conseguimos um espaço com os novos remanejamentos, então a gente vai conseguir adequar do SS, né, que seria a parte da entrada do pronto-socorro, até o nível 0, onde que se interliga todas as torres. Então vai facilitar um monte o transporte do paciente, o bem-estar dele nesse momento. Nós tínhamos a ideia de repaginar toda a parte da frente do hospital. E aí surgiu, por que não continuar com a identidade que existe hoje? Então nós estamos trazendo toda a parte estética com a fachada nova, seguindo o que a gente atende a novo. Com isso a gente vai retirar aqueles containers que a gente colocou provisoriamente para atender na época do Covid. Agora temos um espaço para a gente retirar isso daí. Então a gente está repaginando tudo isso aí. Não só externo, como interno também, a parte de consultórios, indo para a linha mais moderna, o balcão de atendimento. Então a gente estamos com um estudo com isso daí para ficar melhor para atendimento ao público. Sempre prezando no conforto, deslocabilidade dele dentro do hospital. Então a gente está sempre pensando no paciente para ter o melhor conforto dentro do São Lucas. Então, agora que nós vamos falar então do ponto de vista médico, doutor, fala um pouquinho pra gente sobre então os benefícios que essa nova reforma vai trazer para os pacientes. Então, quando for inaugurado, que está breve também de acontecer, explica pra gente, para os pacientes, então, os benefícios na prática. A reforma do pronto-socorro, quando a gente fala em reforma, né, passa aquele frio na barriga, né? Porque tanto no pronto-socorro aqui do hospital quanto em casa, né, toda vez que a gente vai mexer em alguma coisa, gera um transtorno, gera um incômodo, às vezes gera barulho, poeira, né? Mas o fato é que é necessário, a gente estava num tempo já que o volume de atendimento do hospital aumentou bastante, a complexidade, o tamanho do Hospital São Lucas aumentou bastante nos últimos tempos e tornou-se necessário um ambiente físico, uma estrutura mais adequada para atendimento dos pacientes ali naquele setor. Então, o objetivo é restaurar ali, reorganizar o setor de atendimento, né? Está sendo feita uma reforma bem ampla no pronto-socorro e o objetivo é que a gente tenha um espaço mais adequado, né, para fazer um atendimento com mais qualidade, né? Então, as reformas estão acontecendo, a gente vai ter mais 2 salas para atendimento, né? Vai ter os ambientes, assim, durante o tempo da pandemia, o Hospital São Lucas precisou por muitas vezes mudar a estratégia de acomodação dos pacientes em função da necessidade do isolamento dos pacientes com Covid. Então, a estrutura física do pronto-socorro, especialmente, ela ficou muito deteriorada em função da nossa necessidade, porque o Covid ele veio em ondas, em picos. Então, alguns picos, quando a gente tinha uma demanda muito intensa, a gente precisava atender os pacientes respiratórios, mas, ao mesmo tempo, não descuidar dos demais pacientes. E o volume de atendimentos, ele variava quase semanalmente. Então a gente precisava controlar o volume e, de acordo com a demanda, a gente precisou adaptar a estrutura física do pronto-socorro. E isso, de uma forma ou de outra, acabou, de certa forma, assim, prejudicando um pouco a estrutura original do pronto-socorro e houve a necessidade agora de essa reestruturação. Então o hospital tem vistas a deixar um ambiente mais adequado para que a qualidade do atendimento ela possa ser melhor executada aí pelos profissionais que trabalham lá, né? Isso é muito importante. E na recepção, como o doutor falou, é um dos pontos que está sendo mudado também. Mas antes da gente falar sobre esses benefícios, o que o doutor falou sobre a questão de mudanças geram um pouco de desconforto, mas são necessárias muitas vezes, né, doutor? E essa questão das mudanças, elas estão acontecendo, mas os atendimentos, eles continuam, certo, Vi? Exatamente, 24 horas. até sempre quando chega ali, igual o doutor falou, gera um incômodo. Então, às vezes, o paciente está dentro do consultório, está um barulho lá fora, estão batendo, estão quebrando, mas faz parte.
eu sempre falo que é o benefício para o nosso paciente. A gente vai trazer conforto para nós também, nós funcionários, mas pensando sempre no paciente. Hoje a gente conta aí com uma estrutura grande, já teve 2 partes do pronto-socorro que já foram reformadas, que são os nossos box. A gente tem os box, nós tínhamos antes onde funcionava a UTI neonatal. Então hoje é toda a parte do pronto-socorro. Então a gente tem um total hoje de 15 boxes de observação, a gente tem o box de emergência. Então essa parte já está toda reformada. Então o paciente que vai fazer uma medicação, muitas vezes vai fazer soro, alguma coisa que é mais, que demora um tempinho mais, então ele já tem um conforto melhor. Hoje no nosso pronto-socorro, os boxes de observação é tudo com cama hospitalar, não, a gente não usa mais maca. Então a gente trouxe já uma grande melhoria. E até eles chegam muito para nós na recepção e falam, nossa, o hospital tá tão lindo, por que ainda aqui não? Né? Uma coisinha Agora de cada chegou. vez, isso. Agora chegou. Só que até a gente fala que sim, a gente está passando por um período bem estressante ali no momento, em questão de barulho, mas isso daí é benefício depois, né? Então depois a gente vai ter, hoje a gente conta com 5 consultórios, depois a gente vai ter 7 consultórios, hoje a gente tem 3 guichês de abertura de atendimento ali na frente, já vai aumentar para 4 guichês, então tudo vai ser pensado ali para um melhor atendimento. Até o paciente hoje, o nosso fluxo do pronto-socorro, ele chega, ele espera abrir o atendimento, passa pela enfermagem, passa pelo médico. Se o paciente não vai medicar, vamos fazer um exame. Esse paciente ele volta a aguardar na recepção. Depois não, a gente já pensou ali de como vai ser a nossa estrutura. A gente quer que esse paciente faça um caminho pelo pronto-socorro. Passei, abri cadastro, passei pelo médico, vou aguardar exame, vou aguardar em um outro local, até mesmo para ele não ficar ali já junto com os pacientes que estão aguardando atendimento. Então, tudo está sendo pensado por um benefício para o próprio paciente. E é muito bacana porque justamente esse planejamento envolve toda uma equipe, de fato, né? Então precisa da parte médica para dizer o que é necessário, então como cuidar desse paciente, porque como vocês disseram, ainda está tendo os atendimentos não param. Sim. Também é necessário da parte da engenharia, como nós vimos com o Ciro, e o atendimento para que tudo ocorra da melhor forma, para que nenhum paciente se sinta prejudicado, para que tenha de fato um tratamento de excelência, que é o que preza sempre do São Lucas, né, doutor? E falando justamente sobre a questão dos atendimentos, então, a parte de clínica continua funcionando da mesma forma e com o novo pronto-socorro ela continuará com os atendimentos 24 horas nas mesmas especialidades. A gente vai ter alguma mudança nessa parte, doutora, ou continua da mesma forma a estrutura? A princípio, a estrutura física vai adequar melhor o grupo de profissionais que já está atendendo, né? Tem essas 3 especialidades que eu falei, a clínica médica, a ortopedia e a obstetrícia, né? Mas o pronto-socorro ele vai ter uma capacidade estrutural de uma elasticidade um pouco maior. A gente, como eu havia falado antes do fato das doenças serem cíclicas, quando a gente teve o auge da epidemia de dengue no ano passado, nós precisamos aumentar o tamanho, aumentar o número de médicos que estavam atendendo pelo excesso de demanda que a gente teve naquela época, né? E a gente tinha mais médicos à disposição, mas ainda a estrutura física ela não era exatamente adequada da melhor forma possível. Então, a reforma do pronto-socorro ela vai propiciar isso, naqueles momentos eventuais que seja mais necessário uma equipe maior, né? A gente vai ter, como a Vivi comentou antes, mais 2 consultórios, então a gente consegue aumentar o efetivo para diminuir o tempo de espera e aumentar a eficiência. Então, a gente espera que essa reforma também contribua para isso. São bastante benefícios de fato, né? O conforto desse paciente é sempre muito necessário. Algumas mudanças que aconteceram foi a chegada do correio pneumático também no pronto-socorro agora, que é uma tecnologia que está presente em toda a instituição. E também me falaram que tem também uma questão do elevador. Poderiam me explicar um pouquinho mais sobre isso? Exatamente. Que diferencial é esse, Vivi? Ai, que legal. Bom você ter lembrado. O correio pneumático, ele já está funcionando, então a gente está com uma farmácia nova, linda inclusive. Isso daí beneficia não só a parte de medicação, mas até mesmo para os exames de laboratório. Tipo, a gente fez uma coleta, muitas vezes acontece ali com exames de urina, às vezes o paciente não consegue no momento. E depois que ele coleta, a gente já consegue mandar direto para o laboratório, ali pelo correio. Então eu achei isso sensacional, eu acho que isso daí veio para agregar muito para nós. E a parte do elevador. Isso é muito esperado por nós. Por quê? Hoje, o nosso número de exames dentro
do pronto-socorro, lá no centro de imagens, ele é elevadíssimo. A gente precisa sim, chega um paciente, ele vai fazer ultrassom, vai fazer tomografia. E hoje em dia a gente tem as rampas, né, de acesso. Então a gente tem ali todo aquele processo de levar o paciente pelas rampas, então a gente vai ter sim um elevador. Eu acho que isso é a cerejinha do bolo do nosso pronto-socorro. Essa acessibilidade de fato, né? Exatamente. Então ele já está ali, já estão construindo, já estão vendo ali o local físico que vai ser instalado e com certeza, até final do ano ele já vai estar em funcionamento. São diversos diferenciais que essa nova estrutura traz, tanto para a equipe que trabalha, quanto principalmente para os pacientes. Então, acredito que esse planejamento foi muito bem pensado e executado para fazer parte de todo o hospital mesmo, né? Como o doutor já disse, o hospital é completo em todas as especialidades e o pronto-socorro agora ganha essa nova estrutura, essa nova cara para melhor atender os pacientes da nossa região. Doutor, gostaria que o doutor complementasse nossa fala falando um pouquinho, então, sobre o que espera dessa nova fase, para explicar para os nossos pacientes, então, uma mensagem para quem está nos assistindo sobre essa nova reforma, essa nova fase do pronto-socorro e o que esperar, então, de fato. A gente espera, na verdade, assim, o ponto final é a eficiência do atendimento e o conforto do paciente, né? Eu creio que os pacientes que tiverem a necessidade de procurar o pronto-socorro do São Lucas, eles serão muito bem atendidos, eles certamente, assim, perceberão a diferença depois da reforma pronta, né? E eu creio que quando o paciente tem uma demanda aguda, assim, emergencial, dor, falta de ar, normalmente o paciente chega no pronto-socorro, ele está angustiado porque ele está sofrendo por algum motivo. Então, ser recebido num local onde está, num local estruturalmente adequado, com espaço, né, não aquele pronto-socorro que a gente já viu outras vezes, assim, de gente amontoada, gente demais, com superlotação, com muita correria. Então, assim, eu acho que a estrutura física, ela contribui bastante para uma melhor percepção do cliente, do paciente, com relação ao atendimento, né? A questão também do conforto, né, aquilo que a Vivi falou, assim, não macas de atendimento, mas, assim, as camas, né? Então, assim, tudo isso dá uma experiência melhor para o paciente e certamente contribui para ele ter o seu sofrimento naquele momento, assim, amenizado, né? A gente já tem trabalhado há algum tempo com relação ao grupo de médicos que atendem no pronto-socorro também. São médicos que estão sendo selecionados com o tempo, assim, profissionais que tenham uma capacidade técnica adequada para atendimento de todo o perfil de pacientes, né? E também os pacientes cardiológicos, que agora é a ênfase mais recente do hospital, né? Então, além de ser completo, a nossa intenção é que seja confortável e dentro do possível, se é que é possível você ter uma experiência boa num momento desses, né, a gente acredita que a gente pode ainda melhorar um pouco mais. Com certeza. E falando sobre a questão do atendimento, também uma coisa que acredito que isso não muda, Vivi, é a questão da humanização e o cuidado, né? Independente da parte estrutural, isso continua sempre sendo prioridade. Poderia falar um pouquinho mais e acolher os nossos pacientes que assistem também. Exatamente isso, Gabi. Até a gente fala que o paciente, ele vem para um pronto-socorro, ele está num momento de frustração, ele está preocupado, então ele vem um pouco, às vezes, com o ânimo mais alterado, porque ele não sabe o que está acontecendo, muitas vezes. Então, chegar no nosso pronto-socorro no dia de hoje, igual a gente falou, tem barulho, né? Então, ali fora tá poeira lá do lado de fora, mas assim, a gente está atendendo da mesma forma. É igual o doutor falou, é uma equipe especializada. Isso vem desde a recepção. Porque igual eu falei anteriormente, às vezes o paciente vem, nós da recepção, a gente precisa ter um olhar mais clínico para aquele paciente. Porque da mesma forma que chega o paciente pedindo uma ajuda, tem aquele que não. Então eu acho que toda a nossa equipe está muito bem preparada ali no pronto-socorro, a equipe de enfermagem também, principalmente os médicos. Então eu acho assim que a gente prioriza ali o atendimento do paciente. Com obra ou sem obra. Hoje a gente até pede para que os pacientes tenham um pouquinho de paciência, que isso logo vai acabar e vai ficar muito melhor para eles.
é um processo, mas um processo que vai ter um resultado muito positivo. Exatamente, né, é necessário. Necessário. Muito obrigada pela participação. Acredito que no momento em que a reforma finalizar, a gente volta a conversar e mostrar um pouco mais para os nossos telespectadores essa nova fase do hospital, mas para explicar um pouquinho mais o processo que está sendo feito, então, que está sendo pensado, para que todo mundo entenda também, porque muitas vezes o pessoal passa aqui na frente do hospital, não sabe como que está funcionando, mas eu convido novamente vocês em outra oportunidade para a gente falar, então, sobre essa nova inauguração do pronto-socorro. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutor, muito obrigada, Vivi, foi uma honra tê-los aqui conosco. Eu que agradeço. E o São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre os atendimentos da ortopedia no pronto-socorro 24 horas. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Ortopedia, pediatria, obstetrícia e ginecologia. Atendimento 24 horas. Agora nós vamos conferir um destaque desta semana do São Lucas Hospital Center, que foi a compra do robô ortopédico. Confira! Olá, hoje é um momento muito especial para nós. Como todos sabem, o Hospital São Lucas, o Hospital Center São Lucas está sempre buscando novas tecnologias, aprimorando toda a nossa estrutura física, todos os nossos equipamentos e não poderia ser diferente com a ortopedia. Acabamos de adquirir um robô da Strike, que é direcionado para cirurgias de joelho e quadril. Esse é o primeiro da nossa região aqui, existe só um robô no estado do Paraná, que é em Curitiba, e para nós é uma alegria muito grande, afinal é segurança para os nossos cirurgiões, para os nossos pacientes, então hoje é um dia realmente especial para nós. Há um ano atrás recebemos uma demanda dos médicos em relação a novas tecnologias na área de ortopedia. E hoje estamos muito felizes por fechar o negócio com o RoboMeiko, que vai ajudar muito na questão das cirurgias, das precisões cirúrgicas e, consequentemente, todo o corpo clínico médico aqui da cidade de Cascavel. Estamos orgulhosos com essa nova aquisição e esperamos que continuemos avançando nas tecnologias de todas as áreas. E a nossa conversa continua sobre ortopedia. Agora nós vamos conversar com o Dr. Victor Neves, ortopedista do pronto-socorro 24 horas da instituição, para entender mais sobre os atendimentos realizados nessa especialidade. Seja bem-vindo, doutor. Olá, obrigado. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os atendimentos da ortopedia no pronto-socorro 24 horas. E doutor, para a gente entender sobre os atendimentos dessa especialidade, que é muito importante, eu gostaria que o doutor começasse explicando para a gente justamente o que engloba dentro da ortopedia. Então, quais são os atendimentos, os casos que chegam e que é a ortopedia que resolve. Ok. Então a ortopedia ela acaba atendendo uma ampla gama de lesões, principalmente aquelas que pegam a parte musculoesquelética. A gente acaba focando um pouco na parte de fraturas, acho que é o que está mais no imaginário da população, mas também a parte das lesões musculares, as lesões tendíneas, todo esse tipo de lesão acaba sendo identificado e tratado daí pelo médico ortopedista. Certo, doutor. E dentro do pronto-socorro já é um atendimento também acredito que muito específico, diferente do consultório, que chegam muitas vezes pacientes que vão ter um diagnóstico, acompanhamento de uma doença. No pronto-socorro é muito urgência e emergência, de fato, né? Quais são as principais queixas e casos que chegam para vocês hoje? Exato. No pronto-socorro, a gente acaba dividindo em dois tipos diferentes de pacientes que chegam para a gente. Vão ter aqueles pacientes com alguma lesão traumática inicial, então aqueles pacientes que tiveram algum trauma esportivo, tiveram algum trauma de trabalho, acabam tendo alguma suspeita de fratura, alguma lesão aguda. E também tem aqueles pacientes que já têm alguma comorbidade, já têm alguma lesão e acabam tendo piora dessa lesão. Então essa piora de uma lesão que ele tem, como uma dor lombar, que acaba sendo a causa mais comum de tratamento e atendimento no pronto-socorro, ou uma artrose também nas articulações, acaba sendo também uma das coisas que a gente mais vê aí no pronto-socorro. E a gente está falando aqui especificamente do pronto-socorro adulto, mas a ortopedia também ela é 24 horas no Kids, né, doutor? No H-Kids. E quais seriam então os atendimentos? Porque são públicos aí novamente diferentes, né, de atendimento. Sim, são públicos totalmente diferentes, a queixa dos pacientes acaba sendo diferente.
No Kids a gente acaba dependendo muito, então, da observação dos pais, dos tutores, para a gente saber o que está acontecendo. A história do trauma ela é muito importante, então saber como foi causado esse trauma, quanto tempo e como aconteceu, é importante para a gente poder desvendar como que tem essa lesão e saber identificar, saber pedir os exames específicos para esse tipo de lesão. No paciente pediátrico é comum, às vezes, algumas fraturas que são fraturas incompletas. Diferente do adulto, que o osso dele quebra em algumas partes, o osso da criança ele é um pouco mais maleável. Então ele pode acabar cedendo em alguma parte, fazendo um entorse daquele osso, fazendo então uma deformidade dele e não quebrando. Mas ainda assim é um tipo de trauma que deve ser avaliado pelo ortopedista para que a gente pode tratar bem. E doutor, acho que essa é uma dúvida bem comum, assim. Qual é o momento que deve procurar, então, o pronto-socorro quando, no caso da ortopedia, o paciente ele torceu o pé, ele busca imediatamente ou não, ele teve uma queda? Qual é o momento certo? Todas as quedas, os impactos, eles precisam de uma avaliação ou tem momentos que dá para esperar ou não? Porque acho que essa é uma dúvida também que surge, principalmente a gente falou recentemente nas redes sociais do hospital sobre a questão dos idosos, que é muito importante. Sim. Então, explica pra gente, no pronto-socorro, quando é que a gente deve buscar em casos da ortopedia? Se a gente for ver bem, cada tipo de lesão ela vai ter algum critério específico. Mas, no geral, se você acaba tendo uma lesão que muda um pouco a sua perspectiva de vida, se ela está atrapalhando ou uma dor sustentada naquela região, você deve procurar já o pronto-socorro. Por quê? Se você tem uma dor que é contínua naquela região, a dor é um sinal do corpo que há algo errado. Quando a gente fala em entorse, às vezes, entorse não é só osso que dói. A gente vai ter dor muscular, a gente vai ter lesão tendínea, a gente vai ter lesão ligamentar. E tudo isso pode ocorrer sem que você tenha no raio-x uma alteração inicial. Então é importante que você consiga vir para evitar que você tenha uma lesão sustentada por um tempo maior. Isso pode no futuro acabar causando um problema maior para você se você não vier para uma avaliação às vezes simples. Essa é bem uma questão bem interessante mesmo, porque tá doendo, tomou um remédio ali, e a questão da automedicação acho que acontece muito, né, doutor? Foi tomando remédio, e aí acabou se tornando uma dor, um problema maior, sendo que uma avaliação inicial, um tratamento inicial teria resolvido também, né, doutor? E essa questão da dor das costas, a famosa dor nas costas, na coluna, é muito comum também nesse caso, né? Então, a dor nas costas, ela acaba sendo um sintoma devido a alguma lesão que pode ter na região lombar, região cervical. 90% das vezes vai ser uma dor focal que acontece naquela região e que nunca mais vai lhe incomodar. Mas 10% das vezes você vai acabar tendo alguma lesão estrutural, alguma lesão anatômica que vai precisar de um tratamento mais específico. Então, se você não vier, você pode acabar deixando passar uma lesão de uma hérnia, uma lesão de escorregamento da vértebra, e tudo isso pode acabar causando para você no futuro alguma lesão permanente ali na região dos nervos, né? E tem tratamentos também que eles precisam ser tratados logo no início, alguns tipos de tratamento que são, que tem momentos específicos, geralmente da doença, né, doutor? A gente vê falar algumas vezes que, às vezes no início era o momento ideal de ter feito tratamento, Sim. Então isso também interfere, né? O tempo é muito crucial quando se fala de saúde de modo geral, e na ortopedia não é diferente, certo? Com certeza, principalmente se a gente for pegar os casos de fratura, a fratura ela deve ser imobilizada já no início, para evitar que você tenha uma lesão maior das partes moles em volta daquela fratura. E a fratura em si, ela acaba consolidando, esse osso acaba cicatrizando depois de algum tempo. Então, se você às vezes tem uma fratura, espera em casa e volta depois de uma semana e pouco, às vezes essa fratura já começou a consolidar e infelizmente ela começa a cicatrizar de uma maneira errada. Então, começa a cicatrizar com o osso torto, com o osso, então, com uma deformidade que vai ficar visível ou que pode acabar alterando a sua função, então, daquele membro. Certo. E essa questão da imobilização, doutor, também acho que é uma dúvida que é muito interessante da gente falar. O paciente teve uma queda, ele teve algum tipo de lesão. Qual que é a maneira correta de transportar esse paciente para um pronto-socorro? O ideal, a gente sabe que muitas vezes é chamar os serviços de emergência, mas em casos que o paciente consegue ou ele não consegue o contato do SAMU, qual que é a forma mais segura desse paciente chegar ao pronto-socorro para o atendimento? Então, se há suspeita de alguma fratura, então se você acaba vendo que aquela articulação ou aquele osso tem uma mobilidade maior do que o normal, do que o anterior, o ideal é que você tente imobilizar de uma maneira simples, então, aquele osso. Às vezes você acaba colocando, então,
a um cabo de vassoura amarrado então com algum pano naquela região, a algumas talas então daquela parte de papelão, qualquer coisa que você consiga evitar que faça um movimento muito grande daquela articulação ou daquele osso, acaba ajudando nesse transporte. É muito raro que uma mobilização, às vezes só de um transporte da domicílio para o hospital, já faça uma lesão muito grande, mas o ideal é que sempre sim se importe e tente imobilizar da melhor maneira possível. Aí isso é um fator muito importante, porque às vezes no desespero daquele momento, no calor da emoção, esse paciente acaba também não tendo os cuidados, mas acho que a calma é fundamental para que esse paciente também tenha um tratamento depois correto, né, doutor? Isso, principalmente quando a gente tem, então, alguma lesão de coluna, né? A lesão de coluna, diferente das lesões de membro, ela deve ser imobilizada de uma maneira correta e de uma maneira muito segura, para evitar que você tenha ali alguma lesão, um comprometimento da parte medular, então, da parte dos nervos que descem por dentro da coluna. Então, em casos de acidentes de quedas ou algo assim, o ideal é realmente esperar o serviço de emergência para esse transporte seria o mais correto, certo? Isso, o mais correto é esperar, porque às vezes na pressa, então, de mobilizar o paciente, você acaba causando uma lesão que às vezes seria evitável. Não só dei o exemplo da queda, mas até acidentes de trânsito, que muitas vezes você quer tirar o paciente da situação, mas é fundamental ter essa cautela e essa segurança de fato, tanto muitas vezes para a pessoa que está conduzindo a situação, quanto para o paciente, né, doutor? Sim, quando a gente vê aqueles protocolos de trauma, a gente sempre sabe, então, que o primeiro passo é isolar a área, evitar novos acidentes, e o segundo passo, então, é você evitar que você tenha uma lesão maior do que ela já aconteceu. Nesses acidentes de alta energia, como acidentes de trânsito, principalmente com motociclista, é comum, então, que o paciente venha, então, com um colar cervical, que o paciente venha numa prancha rígida, e tudo isso evita alguma lesão. E, às vezes, o paciente ele não quer. A pessoa, então, ela acha desnecessário, acha assim, não, eu estou bem, não preciso me colocar numa prancha. Mas tem que saber que aquilo é para evitar que você tenha uma lesão potencial na sua coluna que seja permanente para você. Com certeza. E no caso do pronto-socorro é onde chegam esses pacientes, né? Então, esse contato direto que os doutores têm também. Doutor, a gente falou um pouquinho sobre a questão anteriormente de quedas de idosos, e acho que esse é um fator bem legal da gente conversar também aqui nesse momento, justamente porque está chegando o inverno. O doutor já comentou em outro momento sobre a questão de ser um período que acaba acontecendo mais quedas. E no caso do idoso, doutor, quais são os cuidados que a gente deve ter e que a gente deve redobrar a atenção nesse momento, então, para evitar futuras quedas, ou quais são os cuidados que a gente deve ter também se acaso acontecer uma queda? Então, aqueles idosos que têm algum problema de locomoção já identificado, ou que você começa a identificar no seu pai, na sua mãe, no seu avô, na sua avó, que começa a ter um problema de locomoção, você tem que pensar em evitar essas quedas, principalmente retirando tapetes do chão, colocando apoios na porta. A parte do banheiro também é um local que normalmente acontece alguns escorregões, que pode acontecer uma queda. Então, normalmente ter aquele apoio ou aquele corrimão na região do banheiro também acaba sendo muito útil. O idoso, quando ele começa a perder um pouco de força muscular, ele começa a perder um pouco de força da passada, então ele não consegue mais erguer o pé tanto para subir um degrau ou para descer um degrau. E por isso ele acaba, às vezes, tropeçando na subida de degrau, na descida, e isso acaba sendo também uma das causas maiores ali de trauma desse paciente. A gente tem que evitar, e caso aconteça, a mesma coisa, mantenha o paciente em casa, tente imobilizar, tente ajudá-lo, mantenha ele acordado, ele comunicativo, e chame uma ajuda, chame um resgate para que ele possa vir para cá ser avaliado. Nesse tipo de paciente é importante a avaliação, independente se foi algo que a família considere leve, é importante ter uma avaliação, né, doutor? Infelizmente, o paciente mais idoso ele acaba tendo então uma força muscular menor e também, consequentemente, acaba tendo uma força óssea menor, o que a gente às vezes associa à osteoporose, mas então ele tem uma densidade óssea menor, então a fragilidade do osso é um pouco maior. Uma queda que num paciente adulto, num paciente jovem, seria apenas uma contusão, ele levantaria e ficaria tranquilo. No paciente idoso, ela é potencialmente uma fratura. Então a gente tem que avaliar esse paciente para evitar realmente que passe uma fratura despercebida, que depois acaba limitando esse paciente sair do leito e acaba causando, então, algumas lesões, às vezes um pouco maiores. Isso é bem importante da gente reforçar também. Doutor, falando da questão do pronto-socorro, também da ortopedia, um diferencial é que esse paciente que muitas vezes chega com fratura, alguma situação mais grave, ele tem aqui no São Lucas toda a disponibilidade de centro cirúrgico e exames de imagem também. E esse suporte para vocês da ortopedia é muito importante, né? De ter apoio do centro de imagens para fazer os diagnósticos e, posteriormente, ser encaminhado para uma cirurgia também. O doutor poderia falar sobre esse ciclo que o paciente precisa
precisa passar muitas vezes? Claro, isso é essencial, né? O paciente do pronto-socorro, ele já é feito de uma maneira que ele dê sustentação para a gente fazer um diagnóstico rápido no paciente e um tratamento mais rápido ainda. Então, esse paciente, quando vem no pronto-socorro, ele vai passar por uma avaliação da parte ortopédica, vão ser pedidos exames de imagem, aqueles necessários para que a gente possa afastar ou concluir um tipo de lesão que esse paciente tem, e, se necessário, ele já é levado para o centro cirúrgico de uma maneira muito rápida. Então, a gente evita, então, levar o paciente de uma maneira que esteja despreocupada, então a gente sempre pede avaliação do anestesista, avaliação do cardiologista, para que seja uma cirurgia sempre segura, mas a partir do momento que há a liberação dessas avaliações e há necessidade de uma cirurgia, a gente consegue fazer de uma maneira muito mais rápida do que de uma forma ambulatorial, onde você acaba esperando, às vezes, semanas para fazer uma cirurgia. Isso é bem interessante também, porque justamente o paciente muitas vezes ele tem essa dúvida, mas se eu precisar para um procedimento, o que vai acontecer? Ele já tem esse encaminhamento e tem a equipe ali à disposição de fato para fazer esse procedimento desse paciente, né, doutor? Exato, então desde a avaliação, desde o exame de imagem até o material cirúrgico, que também já fica disponível no hospital o tempo todo para que nós possamos usar. Qualquer cirurgia de urgência e emergência e algumas cirurgias até mais complexas, a gente consegue realizar de uma maneira muito ágil aqui no hospital. Isso é muito bacana. E falando justamente sobre a parte de cirurgias, o doutor é especialista em cirurgia de quadril, então essa especialidade está chegando ao São Lucas, foi adquirido um novo robô ortopédico. E eu acho que é muito interessante a gente falar também os benefícios que isso vai trazer, né, doutor? Dentro da especialidade, que esse robô ele traz para joelho e quadril especificamente, né? Exato. Doutor, explica pra gente, então, quais são as possibilidades que esse robô traz dentro da especialidade para o doutor e, consequentemente, para o paciente, né? Sim. Então, o robô, ele vem para ajudar a gente, principalmente em alguns casos, às vezes, mais difíceis, ou para nos dar uma precisão um pouco maior, então, quando a gente vai fazer alguma prótese de quadril ou uma prótese de joelho, na artroplastia, que é o nome dessa cirurgia, a gente acaba utilizando o robô para que os cortes que a gente faz no osso sejam cortes milimetricamente calculados. Isso evita, então, que você faça um corte, às vezes, exagerado, porque até então, sem o robô, a gente vai usando muito, então, da visualização direta que a gente tem e da nossa experiência, então, para fazer os cortes da maneira correta. O robô, ele auxilia, então, nesses cortes, fazendo com que eles sejam realmente já pré-calculados de acordo com os exames de imagem do paciente e, então, o implante, ele acaba sendo colocado, então, no local, assim, mais correto possível. Isso é um diferencial bem grande, né, doutor? Porque quando a gente pensa na mobilidade mesmo do paciente, isso dá diferença no dia a dia, no impacto no dia a dia, certo? Exato, tanto a mobilidade quanto a durabilidade, então, dessa prótese, dessa artroplastia, isso também ajuda bastante, evita um desgaste exagerado, evita que a gente force, então, um dos lados da parte muscular, lembrando que sempre que a gente tem uma articulação, a gente precisa de um equilíbrio da parte muscular e da parte tendínea nessa articulação para que ela se movimente da maneira correta. Então, ele ajuda bastante para que esse tratamento ele tenha um resultado mais eficaz possível. E, doutor, só para a gente entender um pouquinho, para a gente dar o contexto que a gente falou sobre o robô, quais são as principais indicações, de fato, de cirurgia de quadril, assim, para a gente entender quais são os procedimentos que são realizados, quais são os pacientes que são beneficiados com esse tipo de cirurgia e, consequentemente, agora com a vinda do robô também, para a gente explicar melhor e visualizar melhor um pouco mais. Então, a cirurgia do quadril, ela acaba pegando alguns pacientes com alguns traumas de quadril. Então, a fratura do quadril proximal, do fêmur proximal em pacientes idosos, ela acaba sendo um quadro, infelizmente, muito frequente, principalmente em pacientes idosos, que é o que a gente chama de fratura trocantérica. E também a gente acaba tendo alguns casos de artrose. A artrose é o desgaste, o tempo passando na articulação, e ela acaba afetando todas as pessoas vivas, e nos pacientes mais idosos, então, ele acaba causando, então, além de uma dor na articulação, também uma limitação de movimento do membro. Então, se você tem uma dor, tem uma limitação de movimento no membro, que acaba sendo progressiva, você acaba tendo, então, pode ter uma lesão na parte de dentro da articulação do quadril. E aí há necessidade, ou não, às vezes, de realizar um procedimento cirúrgico. A artroplastia é um dos procedimentos, infiltrações são outros procedimentos. Existem hoje também a questão da medicina regenerativa, que ajuda você também a evitar, às vezes, uma cirurgia um pouco precoce. Então, tudo isso acaba sendo algumas das atividades aí da cirurgia do quadril. E é uma evolução muito grande e constante, né, doutor? A medicina vem evoluindo cada vez mais e as tecnologias vêm auxiliando. Eu acho que esse é um diferencial que é muito importante a gente ressaltar.
Porque muitas vezes a gente fala sobre inovação, sobre tecnologia, mas é tudo muito alinhado ao corpo clínico, aos médicos, porque precisa desse... ela vem para trazer benefícios e para auxiliar, mas não substitui de jeito nenhum a parte médica, né, doutor? Exato. Então, assim, a indicação da cirurgia, do uso do robô ou não, ela parte então do humano. O robô, ele é uma ferramenta. Ele acaba sendo mais como se fosse um outro material cirúrgico que a gente usa para dar uma precisão melhor, para dar um resultado melhor para o nosso paciente, mas ele não substitui em nada. Então, a indicação e as nossas mãos ali vão continuar fazendo todo o serviço. E o acompanhamento para, de fato, como o doutor disse, essa avaliação e todas essas indicações precisas. E, doutor, acontece muito do paciente que chega no pronto-socorro, por exemplo, com um tipo de fratura, ele precisar de um acompanhamento a longo prazo também do ortopedista para avaliação, porque em casos como trauma, ou posteriormente ele precisa acompanhar e ver esse tratamento de fato de forma horizontal, digamos assim, né? Exato. Então, se o paciente ele tem uma fratura de um osso grande, de um osso longo, normalmente ele vai precisar ficar 6 semanas ali imobilizado, além da cirurgia. Então, às vezes, como por exemplo, uma fratura de um fêmur, você mantém ali, além da imobilização interna, você vai pedir que ele evite fazer o apoio no chão. Por quê? As imobilizações internas, tanto as placas, parafusos, elas não substituem a força do osso. A gente acaba alinhando esse osso, colocando ali algumas amarras nesse osso para que ele possa crescer e cicatrizar da maneira correta. Mas o osso é insubstituível e a gente não vai acabar liberando essa movimentação se o osso não tiver já cicatrizado. Então, mesmo depois de uma cirurgia ou quando é um tratamento conservador de uma fratura, a gente precisa fazer um acompanhamento maior e nós temos feito aqui no pronto-socorro esse acompanhamento. Então, a gente acaba pedindo esses retornos. O retorno no pronto-socorro ele tem uma vantagem que é o raio-x já disponível para que nós possamos ver como que está a evolução radiográfica então desse paciente, mas isso a gente acaba ajudando bastante daí nesse acompanhamento. Que bacana, isso é bem interessante da gente falar. Então, se esse paciente teve um atendimento, ele vai continuar tendo esse atendimento para que ele consiga o tratamento completo, de fato, né? Além do atendimento inicial, um tratamento completo para esse paciente, certo, doutor? Exato, a gente não deixa esse paciente solto depois, a gente sempre gosta de avaliar esse paciente, de saber como que está a evolução, até porque a evolução ela é muito individual de paciente para paciente, não só a evolução da fratura, mas a evolução, então, da locomoção desse paciente ou da mobilização, a perda de força que pode acontecer devido à imobilização. Então, tudo isso é muito individual e a gente tem que acompanhar esse paciente para saber como que a gente vai proceder para ajudar ele a recuperar 100%, então, da parte funcional. Certo, doutor. E antes da gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que o doutor, então, deixasse essa mensagem para quem está assistindo, que acaso precise de atendimentos ortopédicos 24 horas, então quando a gente fala de 24 horas é porque realmente é 24 horas disponíveis, para que a população também tenha conhecimento. E a gente falou um pouquinho sobre, no primeiro bloco, sobre a questão da reforma do pronto-socorro, mas os atendimentos, eles continuam ininterruptos, certo? Certo. Então, o acompanhamento e o tratamento aqui no Hospital São Lucas, ele não vai pausar devido a essa reforma. Nós estamos aqui disponíveis para atendimento 24 horas no São Lucas Hospital Center e a partir do momento em que você tem uma queda ou uma necessidade de um acompanhamento no pronto-socorro, um acompanhamento ortopédico, procure porque nós podemos lhe ajudar, tirar suas dúvidas, tirar então essa ansiedade que você tem devido a um trauma ou devido então a não saber o que está acontecendo com a sua articulação ou com uma dor que você tenha, e tudo isso a gente consegue avaliar bem tanto de forma clínica como de forma radiológica, e isso a gente consegue também te ajudar a te dar um desfecho melhor então no seu problema. Doutor, muito obrigada pela participação do São Lucas 24 Horas, foi muito bom ter essa conversa, explicou muito sobre essa questão de dúvidas mesmo que a gente tem sobre a questão da ortopedia, e acredito que esclareceu para a população de casa também. Novamente, muito obrigada e fica o convite sempre. Eu que agradeço o convite, agradeço a participação e, se necessário, então, venham aqui com a gente está aqui sempre disponível, de braços abertos para atender vocês. E o São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!